de transmitir esta mensagem muito clara. Como até hoje esta mensagem está entre nós. Nós sabemos o verdadeiro significado. Jesus montado estava e entrando então pelas ruas de Jerusalém, toda a multidão aclamava, dizendo: Hosana, o filho de Davi, bendito é ele que vem em nome do Senhor. Toda a multidão estendiam panos, e os mais humildes com ramos acenavam, dizendo: bendito é o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor do Senhor. E todos se alegravam, e aquela entrada triunfante e maravilhosa, e Jesus, cumprindo a profecia, em cima daquele jumentinho, entrando pelas ruas de Jerusalém, sendo aclamado em grande voz. E todos se alegravam, porque sabiam da importância e da purificação do templo. E Jesus, com a sua palavra doce e suave, sempre transmitindo com muito amor e dedicação. Jesus reúne os seus discípulos e fala para eles que era chegado o momento e que precisavam participar da ceia. Já tinham preparado tudo. Então Jesus convida os seus discípulos e vão a uma casa aonde os discípulos já tinham preparado a mesa do Senhor. Jesus convida os seus discípulos a se sentarem em volta da mesa. E se assentando, os discípulos naquela noite, Jesus explicando tudo que o Pai tinha dito, esta grande ceia, na ceia do Senhor. Jesus fala isso, e logo em seguida, Jesus toma o pão, e ele fala sobre o seu corpo. Ele diz: este é meu corpo, que é entregado por vós. Jesus levanta o pão, dá graça ao Pai, e diz: Pai, abençoa este pão, que representa o meu corpo, que será entregue por todos. Em seguida, Jesus parte o pão e divide com os seus discípulos o momento de comunhão, de alegria. Jesus explica dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou aquele que veio e que irá salvar e libertar toda a humanidade. E todos se alegram e compartilham do pão. Eles comem alegres. E Jesus diz: vamos nos alegrar, comam o pão. É importante este momento tão maravilhoso. E ali naquela comunhão, naquele momento de unidade, Jesus expõe a mensagem novamente que o Pai entregou, dizendo: o tempo está próximo. É um pão muito grande para mim. É importante que vocês se fortaleçam, porque um dia eu não estarei mais convosco. Jesus então toma o cálice e fala da aliança, a aliança que a humanidade tinha quebrado. Jesus levanta e ora ao Pai dizendo: Senhor, abençoa este suco da vinha que representa o meu sangue, o sangue da nova aliança. E em seguida compartilha com todos, e todos se alegram e celebram a ceia do Senhor, participando do suco da vinha. Os discípulos estão alegres, sorridentes, estão felizes por tudo que o Mestre estava falando. Jesus falava palavras de esperança,
Jesus falava de um novo tempo, de uma vida eterna. Jesus falava de um reino onde não iria ter dor, sofrimento, traições, angústia e aflição. E Jesus, falando tudo isso, Jesus olha e diz: entre vós está aquele que me traiu. E os discípulos questionando: quem será? Será que sou eu? É você? E Jesus, observando tudo aquilo e vendo o questionamento dos seus discípulos, Jesus olha e diz: não, aquele que me trai é aquele que coloca a mão junto comigo ao pão. Judas olha para Jesus e diz: mestre, porventura sou eu? Jesus responde: tu disseste. Judas se entristece e Judas se retira. E Jesus ali conversa com os seus discípulos e em seguida convida eles para se retirar no Getsemane. E ali Jesus conversa com os seus discípulos dizendo: a minha alma está angustiada, estou triste, tristeza até de morte. Mas é importante que vocês suportem isso, que vocês orem, que vocês vigiem, para que vocês também possam suportar o que eu irei suportar. Então Jesus os convida a orar e diz: ficai aqui enquanto eu vou e falo ao Pai. E Jesus então se retira e vai orar com o Pai. E os discípulos, orando, logo adormece. E Jesus, clamando a Deus, dizendo: Pai, a minha alma está angustiada. Se possível, passa de mim este cálice, mas toda vez seja feita a tua vontade e o teu querer sobre a minha vida. Jesus orando e clamando, Jesus levanta e vai ao encontro de seus discípulos. E quando chega, vê que eles estão dormindo, desperta Simão Pedro, diz: levanta, levanta, não podei orar comigo pelo menos uma hora? É importante que vocês se fortaleçam, como assim eu estou me fortalecendo, porque em breve eu serei entregue, e vocês precisam estar firmes nesta palavra. Orai comigo. Então Jesus fala isso e diz novamente: ficai aqui e orai comigo. E Jesus volta a orar ao Pai. Mas os seus discípulos naquela noite estavam com muito sono, cansados, e logo pegaram no sono. E Jesus, sabendo da necessidade da sua oração, Jesus clama novamente ao Pai. O seu corpo está tremendo, sua alma está aflita. Jesus soa sangue e discípulos. E assim ele repete por 3 vezes e encontra eles dormindo. E ele diz: despertai, que é chegado a hora. O traidor se aproxima. Despertai, não há mais tempo agora. É chegado o momento. Aquele que me trai está próximo e logo vem. Jesus assim falando. Então Judas vem com os soldados e diz aos soldados: aquele a qual eu beijar, esse é o mestre. E Jesus então olha e Judas se aproxima e o beija a face. E em seguida os soldados o prendem e o levam Jesus. Judas sai, os seus discípulos. A cruz que muitos dizem de Barrabás, mas eu afirmo, esta cruz era minha e era tua. E Jesus, sendo zombado
enquanto a multidão o cuspia, dizia: não és tu o rei dos judeus? E Jesus calado, como assim a palavra se cumprindo, Jesus cansado, não suportando quase o peso da cruz, Jesus tomba. E da multidão vem então o sirineu, a verdade, a salvação, a vida eterna. Então eles chegam ao lugar da crucificação, e ali eles colocam Jesus no madeiro, pregam as mãos de Jesus. A multidão acompanhava os seus discípulos, Maria, sua mãe, choravam juntos. E Jesus ali, sendo pregado naquela cruz, para que hoje toda a humanidade tivesse a vida eterna. E os soldados pregando Jesus naquela cruz, e o levantaram na cruz. O Senhor prometeu, Ele cumpriu. E agora o Rei dos Reis está sobre o madeiro, pregado. Jesus passa por momentos de dor, de sede. Jesus então pede água aos soldados, e eles o entregam uma esponja com vinagre, mas Jesus não bebe. Jesus vê Maria aos pés da cruz chorando, os seus discípulos. Jesus olha e diz: mulher, eis aí os teus filhos, eu sou o libertador. Jesus, levantando seus olhos aos céus, Ele diz: Pai, perdoai todos eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está angustiado. De repente, Jesus clama e diz: está consumado. E Jesus então suspira e morre naquele momento. O céu proclama a glória, e se cumprindo a profecia, aquele que há de vir se entregou e foi ali crucificado naquela cruz. E naquele momento a terra clama, o céu proclama, e Jesus agora está morto. E passando-se o tempo, e Maria Madalena e Maria, pela manhã cedo, vão ao sepulcro para assim preparar o corpo do Mestre, levando o perfume, e conversavam e iam. E quando foram se aproximando, viram que o túmulo estava aberto, perguntando: onde está ele? E de repente o anjo do Senhor aparece, dizendo: mulheres, a quem procura? E elas dizendo: o nosso mestre, aquele que foi crucificado e morto, colocaram ele aqui. Mas o anjo do Senhor dizendo: não procurai ele com os mortos. Ele sempre disse que ele ressuscitaria. Ele não está aqui, ele vive, ele ressuscitou. E o anjo anunciando isso, falando para aquelas mulheres, e elas assustadas, sorridentes, e ele disse: vão e anunciai aos teus irmãos que ele não está morto, ele vive. E quando elas vão indo pelo caminho e encontram Jesus.